Feliz sábado, minhas ovelhas. Aí sim. Deus abençoe você. Deus te dê um ótimo sábado na presença dEle. Nós estamos também com os domingos especiais aqui. A cada domingo, desde semana passada, nós vamos vir aqui à igreja às 8 horas da noite para louvar o nome de Deus, para adorar ao Senhor, estudar a Bíblia, orarmos juntos, nos confraternizarmos também. E eu quero convidar você para vir aqui amanhã, 8 da noite. No mês de agosto nós vamos ter os domingos especiais, setembro também. Só que em setembro nós vamos ter domingos especiais e às quartas-feiras o pastor Arilton vai estar aqui conosco por 7 quartas-feiras, por 7 quartas. E ele vai estar junto conosco pregando a palavra, vamos ter boa música também, bons louvores, mas vamos ter aqui o pastor Arilton. E eu quero já pedir para você orar pelas quartas, que nós teremos a partir de setembro, e também pelos cultos de domingo. Quero desafiar você a convidar um amigo, uma amiga também, para virem aqui à igreja. E amanhã à noite o Luiz, estava conversando com ele, fiz um pedido para ele. Falei para o Luiz aí essa semana, falei, Luiz, faz um macarrão amanhã à noite para a igreja. Né, Luiz? E o Luiz, com muito amor, com muita alegria, topou fazer um macarrão amanhã à noite. Alho e óleo. Não sei se você gosta. É o melhor, disse a Camila. Então amanhã à noite, nós vamos ter terminou o culto de amanhã, Deus de promessa é o nome do nosso culto, terminou o culto, nós vamos ter ali um momento para comer algo juntos. Luiz estava até falando em fazer como é que é o nome do plus que você falou que talvez possa acontecer? Tá. Ele está falando de uma salada, de um ovo e tal. E a gente está falando isso, Luiz, porque o pessoal está acompanhando aí pelo YouTube também, o culto. Então, venha também você. Tem a igreja virtual e a igreja aqui também. Venha participar dos domingos especiais. Amanhã vai ter essa confraternização também no final do culto. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Para meditarmos aqui na palavra de Deus. João, Evangelho, capítulo 4. O texto bíblico diz assim, no verso 23. Mas vem a hora, diz o texto, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando homens e mulheres que adorem ao Senhor, o adorem em espírito e em verdade. E eu espero que Ele encontre em nós estes adoradores, diga amém. Que Ele encontre em você esse adorador, essa adoradora, gente que adore em espírito e em verdade. Esta é uma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. E nessa conversa ela está trocando uma ideia com Jesus. E ao falar com Jesus ela diz assim, olha, nós devemos adorar nesse monte ou em Jerusalém? E aí Jesus fala assim, não, Deus não se limita a um templo. Deus está em todo lugar e é possível adorá-lo em todos os lugares, em todos os espaços, porque Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. Então você não precisa se limitar a um monte ou a um templo de Jerusalém. Só que é preciso adorar em espírito, então você pode adorar em todo o tempo a Deus, com a sua vida, mas você também deve adorar em verdade. Por quê? Os samaritanos só acreditavam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não acreditavam nos profetas. Eles só acreditavam em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E por isso Jesus olha para a mulher samaritana e fala assim, é importante que vocês adorem em espírito, então em todos os lugares, mas também em verdade. E o que é verdade? É a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. E eles precisavam crer em toda a palavra. Irmãos, nós viemos aqui hoje porque nós acreditamos em toda a palavra de Deus como um todo. A igreja fez um estudo sobre os 4 elementos de um culto de adoração. Quais são os 4 elementos que deve ter num culto de adoração adventista e de acordo com a Bíblia?
Primeiro elemento, essa pesquisa foi feita por um doutor da igreja chamado George Knight. Ele escreveu até uma meditação em 2015 que foi popularizada sobre a história da igreja. Durante 27 anos ele foi uma pessoa no escritório mundial da igreja que cuidou das doutrinas da igreja. Ele foi como um guardião das doutrinas bíblicas. E ele, George Knight, ele fez esse doutorado, o doutorado dele sobre culto e adoração. E ele entendeu pela Bíblia, e isso se transformou em artigos para a igreja, que há 4 elementos no culto. Primeiro elemento, qual é o primeiro elemento de um culto? O que deve ter num culto? O que não pode faltar num culto? Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode faltar. A Bíblia não pode faltar num culto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e a palavra de Deus, quando nós temos contato com ela, ela nos transforma, ela nos modifica. Segundo elemento que não pode faltar num culto de adoração. Sabe o que é? Oração. Então a palavra de Deus, a oração. Então quando nós estamos num culto, nós precisamos orar a Deus. E eu quero fazer um desafio para você. Quando um ancião, um líder da igreja, você vier orar aqui, e for o momento da oração, feche os olhos. Feche os olhos. Não é hora ali da oração de olhar para o celular, de ficar olhando para como é que está a roupa de X ou Y. Não é hora de ficar com a cabeça no mundo da lua, tipo assim. Mas é o momento de fechar os olhos e colocarmos toda a nossa concentração e foco na presença de Deus que está entre nós. Ele está entre nós, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. O terceiro elemento de um culto de adoração a Deus é o louvor. Então, o que não pode faltar num culto? Bíblia. Não pode faltar num culto oração, e não pode faltar num culto louvor. E o louvor é transformador. Essa semana a igreja me pediu para escrever um sermão sobre a música, sobre o louvor na Bíblia. E eu escrevi um sermão, e eu achei cada coisa interessante. Uma delas, Jesus, quando ele era tentado, ele cantava, e isso está no Desejado de Todas as Nações, louvava o nome de Deus, porque a tentação manda para longe o louvor envia. Quando a gente louva a Deus, a tentação vai embora, quando cantamos ao Senhor. Uma outra coisa que vi ali e escrevi, e daqui uns dias vai ser pregado esse sermão nas igrejas, é que o louvor traz vitória. O povo de Israel estava cercado por um exército inimigo, e quando eles estavam cercados, Josafá, o rei, consultou a Deus, e Deus falou assim: olha, sabe o que tem que fazer? Colocar os levitas na frente e marchar. E os levitas vão fazer só uma coisa: cantar louvores a Deus. E logo eu aprendi que, se você quer ter vitórias na sua vida, você precisa louvar o nome de Deus. Louvar o Senhor em todo o tempo. Então, o louvor envia para longe a tentação. O louvor também nos dá vitória. E o louvor, ele faz com que o céu baixe até a terra e Deus se aproxime da gente. Amém? Um outro elemento do culto, e esse é algo que talvez tenhamos, todos nós, dificuldade. No quarto elemento, não temos dificuldade em abrir a Bíblia. Entendemos a Bíblia. Não temos dificuldade em orar. Nós gostamos de orar. Não temos dificuldade em louvar o nome de Deus. É muito bom louvar o nome de Deus. Se você concorda, diga amém. Mas o quarto elemento, todos nós temos dificuldade. O quarto elemento de um culto de adoração a Deus são as ofertas. Esse é o quarto elemento. E nesse elemento há muitas pessoas, e talvez muitos de nós, que não compreendamos como devemos ofertar uma oferta que Deus aceite. E eu quero dizer para você, o dízimo, e esses dias eu falei aqui sobre o dízimo, tem a ver com a nossa criação. Deus como nosso criador, Deus como nosso mantenedor. Eu devolvo o dízimo em resposta à criação de Deus. Mas a oferta tem a ver com redenção. Quando Adão e Eva desobedeceram à palavra de Deus, e você sabe, o pecado passou a todos nós,
Deus falou assim, em Gênesis 3,15, eu vou providenciar a maior, a melhor, a mais pura oferta, para que você possa ser redimido. A oferta tem a ver com redenção. E quando eu oferto, eu estou dizendo para Deus, Deus, muito obrigado pela oferta perfeita que é Jesus Cristo. O Senhor entregou Jesus no meu lugar, e Ele é a oferta perfeita, então eu oferto porque eu sou grato ao Senhor. O dízimo eu devolvo porque é a parte de Deus. A oferta vem de um coração grato. Coloque isso na sua cabeça, coloque isso na sua mente. Quando você oferta aqui no culto, você está dizendo para Deus, Deus, eu sou grato por Jesus morrer no meu lugar. Eu sou grato. Eu quero ler um texto da Bíblia com você, que está em Levíticos, capítulo 22, o verso 17, e a gente vai ler aqui até o verso 22. As ofertas, quais são as ofertas que Deus aceita? É fato que as ofertas estão por toda a palavra, por toda a Bíblia. Paulo faz uma coleta entre as igrejas com oferta, para que as necessidades do povo de Deus fossem atendidas. A palavra diz assim, em Levítico 22, verso 17. Aqui está a base da teologia das ofertas. Se você falar assim, pastor, eu quero aprender sobre teologia das ofertas, este é o texto, que é a base da teologia das ofertas, em toda a palavra. Disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, qualquer que da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado, ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável, nele não haverá nenhum defeito. Aí o verso 22, o cego, o aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Percebe a característica da oferta aqui? Como tem que ser uma oferta? Com defeito ou sem defeito? Sem nenhum defeito. Por quê? Porque as nossas ofertas representam Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a oferta perfeita. Jesus Cristo como oferta perfeita, a gente pode entender também a partir daqui, que ele não tinha nenhum defeito físico, ok? Ele não tinha nenhum defeito físico, ele é a oferta perfeita. Agora, perceba o texto, o verso 18, Deus fala, Moisés, fale a Arão, fale aos seus filhos e a todos os filhos de Israel. Quem é Arão hoje? Quem é Arão? É o ministério pastoral. Quem são os filhos de Arão? A liderança da igreja, que trabalha na igreja, são os filhos de Arão. Quem são aqui, quer ver? E qualquer da casa de Israel. O que é a casa de Israel? São os membros da igreja. Arão, ministério pastoral. Aí vem os filhos de Arão, líderes da igreja, casa de Israel, a congregação, cada um de nós que estamos aqui. E por último, a Bíblia fala aqui ainda, e dos estrangeiros em Israel. Quem é o estrangeiro em Israel? Quem que é o estrangeiro aqui hoje? São os nossos amigos que congregam conosco e vêm aqui à casa de oração para adorar a Deus. Então perceba, Deus está falando sobre as ofertas, e a gente contextualizando para o hoje, Arão, sacerdócio, ministério pastoral, os filhos de Arão, os líderes da igreja. Vou repetir aqui para você, a casa de Israel, a congregação, os membros da igreja, e por fim os estrangeiros, os nossos amigos que estão na igreja. Todos deveriam ofertar uma oferta que fosse
sem defeito, sem nenhum defeito. E esta é a representatividade. E eu vou repetir isso várias vezes hoje para você. Porque a nossa oferta representa a Cristo. E quando eu oferto, eu estou sendo grata pelo sacrifício de Cristo. Sabe, quando eu oferto, eu estou dizendo para Deus: Senhor, meu coração é tão grato. É tão grato porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, que eu estou trazendo as minhas ofertas até o templo. Israel tinha várias convocações. Na Bíblia, quando você lê os primeiros livros da Bíblia, vão ser chamados estas convocações de Santa Convocação. E haviam 7 santas convocações. E o povo de Israel precisava participar não das 7, de 3, porque alguns moravam muito longe, então participariam de 3 convocações. E estas santas convocações hoje são o dia de sábado. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o sábado é o dia da Santa Convocação. O dia em que nós nos reunimos para adorar com palavra de Deus, com louvor, com oração e também trazendo as nossas ofertas. No livro de Deuteronômio, se você puder deixar marcado aí Levíticos 22, Deuteronômio 16, vai falar da característica, como que a pessoa deveria vir até a casa de oração. Como que ela deveria vir? 16, Deuteronômio 16, verso 16. Nestas convocações, como que uma pessoa deveria se apresentar a Deus para a adoração, para o culto de adoração? E o verso 16 diz assim: 3 vezes no ano, todo varão, todo homem, toda pessoa, entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Haviam 7 convocações, 3 obrigatórias. Na festa de pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, agora, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Irmãos, quando a gente vem para adorar a Deus aqui na igreja, nós não devemos aparecer no templo de mãos vazias. Nós devemos trazer as nossas ofertas, devemos trazer a nossa gratidão a Deus em adoração, numa resposta de gratidão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Há convocações, e a nossa convocação é o sábado. E quando chegamos aqui na igreja no sábado, devemos trazer também as nossas ofertas. Há algumas ofertas na Bíblia que me chamam a atenção. São 8 ofertas que são mencionadas na Bíblia. Algumas pessoas falam em 13, mas são 8. A oferta queimada, essa oferta está no livro de Levíticos, e ela é chamada no texto em hebraico de kaliu, que é uma oferta que era consumida. O que é oferta queimada? Eu fiz uma anotação assim: é uma oferta de completa dedicação a Deus. Vou trazer para os dias de hoje. Uma oferta queimada é quando você, por exemplo, comprou uma casa, um apartamento, e quando você compra essa casa, esse apartamento, você dedica essa casa, fala assim: Senhor, eu estou indo morar nessa casa e eu quero que a sua presença me acompanhe neste lar. Então você comprou a casa, o apartamento, aí você vem ao culto de adoração a Deus no sábado e traz a sua oferta de gratidão, e você dedica aquela casa também para o Senhor. E aí você traz a sua oferta. Lembra de uma coisa ao falar de ofertas: Deus não está preocupado com o valor, com a quantidade. Deus preocupa-se sempre com a qualidade da oferta. Ela não deve ter defeito. Ela não deve ter defeito. O que é uma oferta que não tem defeito? É uma oferta que é dada com alegria. Não é, Ellen White no Mordomia, Conselho sobre Mordomia, ela fala: não pode ser uma oferta chorosa. O que é oferta chorosa? Você fala assim: puxa, Senhor, o Senhor me deu tanto, tal, e eu te agradeço por tanto que o Senhor me dá. Mas, Senhor, parece que é tanto dinheiro que eu vou dar de oferta para o Senhor. Essa é a oferta chorosa. Sabe o que é a oferta chorosa? É a oferta com dó. Você dá e fala: puxa, eu estou dando, mas eu não queria dar.
Sabe assim? Essa é a oferta chorosa. E essa é a oferta que não dá para trazer, sabe? Mas a oferta queimada é a oferta de dedicação da casa. Comprou uma chácara, uma casa na praia, dedique, faça a oferta. Foi promovido na empresa, no trabalho, promoveu. Foi promovido, promovida. Traga uma oferta. Essa é a oferta queimada. Há uma outra oferta, é a chamada oferta de cereais. Você sabe, Israel era agropastoril, mexia com o gado, mexia com a colheita. E essa é uma outra oferta. A pessoa, Deus mandava chuva e a planta crescia. E aí eles falavam assim: Senhor, estou trazendo uma parte da colheita de oferta para o Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor fez com que a chuva viesse, fez com que a semente brotasse, fez com que tudo desse certo na minha plantação. E eu trouxe aqui, Senhor, alguns sacos de cereais, são ofertas para o Senhor. O Senhor não permitiu que o devorador viesse. Então, Senhor, está aqui minha oferta. Há uma outra oferta, uma oferta pacífica. E eu gostei dessa oferta quando estudei sobre isso. Porque a oferta pacífica, a pessoa dá essa oferta em 3 momentos. E essa é uma oferta de ação de graças, uma oferta como um ato de gratidão por uma bênção especial recebida. Irmãos, por exemplo, nós temos o culto de quarta, tem os pedidos e agradecimentos. E quando fazemos o nosso agradecimento: Senhor, muito obrigado, eu estava desempregado e o Senhor abriu uma porta. Eu agradeço, Senhor. Deus fica feliz com isso? Fica. Mas nós precisamos materializar estas nossas palavras. Nós precisamos dizer para Deus: Senhor, eu estou muito grato ao Senhor. O Senhor abriu uma porta que eu não tinha. Por isso eu oferto ao Senhor. É uma oferta de ação de graças. Eu estava na Rádio Novo Tempo, o ano passado, participando do programa de oração, e estávamos orando por um menino que estava perdendo a visão. E os ouvintes, que chamávamos ali de amigos de oração, a Dai sabe bem, amigos de oração, os guerreiros de oração, fala-se assim na rádio, e nós estávamos orando. Daqui a pouco veio uma mensagem da mãe do menino, dizendo assim: meu filho voltou a enxergar agora. Amém, né? E a gente ficou tão feliz, um programa lá de 25, 30 minutos na rádio. E a gente agradeceu a Deus. Só que eu falei para a mãe do menino: não deixe de ir à igreja e levar uma oferta agradecendo a Deus. Deus faz milagres, Ele faz, mas nós precisamos devolver, materializar aquilo que nós somos, por aquilo que nós somos gratos. Por exemplo, José e Maria, nasceu filho. Nasceu um menino, Jesus. Lembra a oferta que eles levaram? Lucas 2, verso 22 e 24, fala assim: eles levaram 2 pombinhos. Eles levaram, e os 2 pombinhos representavam a oferta da pessoa mais pobre. Deus aceita a oferta do rico e do pobre. Deus não vê quantidade, Deus vê a qualidade da oferta. A qualidade da oferta. Uma pessoa saiu do hospital. A gente estava orando por uma pessoa, saiu do hospital e veio lá na igreja: agradeço porque Deus restaurou a minha saúde. E eu falei assim para a pessoa, depois em particular, falei: não deixe de ir à igreja e levar uma oferta de gratidão. Quando a gente pensa em oferta, a gente pensa em grandes somas. Não são grandes somas. A palavra de Deus diz, e Paulo fala isso: separe a oferta no primeiro dia da semana, uma oferta planejada. Uma outra coisa sobre a oferta que Paulo fala: cada um dê de acordo com a sua, o quê? Vocês lembram disso? Condição, de acordo com aquilo que você tem. Então, se você tem 10 reais, oferte dos 10 reais. Se você trouxer 50 centavos da oferta, planejada, preparada, separada, Deus vai aceitar a sua oferta. Entende? Deus vai aceitar a sua oferta. Há uma outra questão. Fez aniversário? Você fez aniversário? É grato a Deus, é grata a Deus por mais um ano de vida. Sabe o que é? Traga a sua oferta, agradecendo a Deus. A oferta é gratidão por tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. A gratidão. Ana tem uma outra oferta pacífica que é muito interessante.
é a oferta por votos de agradecimento. Entenda o que eu vou falar aqui, não é uma troca essa oferta que eu vou falar agora. Não é uma troca. No primeiro livro de Samuel, Ana, ela não pode ter filhos, ela é estéril. Lembra de Penina, que fica perturbando, ela fica pressionando ela, fica zombando dela, porque ela não pode ter filhos. E ela vai ao templo e ela fala assim: Senhor, se o Senhor me permitir ser mãe, eu vou dar para o Senhor esse menino por toda a vida dele, e nunca ele vai cortar o cabelo. Samuel é um tipo de nazireu, um nazireu. Daqui uns dias vou pregar sobre os nazireus aqui. Ela fez uma oferta antecipada, não é barganha, é uma oferta antecipada. Então, por exemplo, você está com um problema que não tem solução, humanamente é impossível. Você vem e fala para Deus: Senhor, eu estou com um problema que é impossível humanamente de se resolver. Eu quero ofertar de forma antecipada ao Senhor e colocar esse problema totalmente em tuas mãos. Se o Senhor achar que deve resolver de um jeito ou do outro, tá tudo bem. Eu coloco esse problema nas tuas mãos e oferto antes. Não é barganha, é uma oferta de gratidão antecipada, porque Deus vai fazer sempre o melhor para você. Entendem? Essa é um outro tipo de oferta. Não é uma barganha. Lembro de novo. Tem uma oferta que eu achei legal na Bíblia, e eu acho que eu tenho que praticar mais. Você vai entender. É a oferta de reconciliação. Então, se você brigou com a esposa, com os filhos, se você brigou com o patrão, se você brigou com alguém, se você está com problemas de relacionamento, e daqui a pouco você se reconciliou, e pediu perdão, e se reconciliaram e se acertaram, essa também deve ser uma oferta. Você deve vir na igreja e falar assim: Senhor, eu trago a minha oferta, porque eu me reconciliei. Eu me reconciliei. E a gente tem desentendimentos, nós somos humanos, nós temos muitos desentendimentos, principalmente, e alguns dentro de casa, outros no trabalho, outro com os colegas, com os amigos. Irmãos, se reconciliou, traga também a oferta. E tem uma oferta que é pelo pecado de ignorância. Como assim, pastor? Vou dizer para você. Você pecou e não sabia que era pecado, e descobriu que o que fez era pecado. Peça perdão a Deus, e Deus vai te perdoar. E ao perdoar, traga uma oferta pelo pecado também da ignorância. Essas são as ofertas que estão na palavra de Deus. A oferta pela culpa, pecados graves e ocultos, venceu pela graça de Cristo. Traga uma oferta. Quem teve um pecado grave e trouxe uma oferta a Deus? Eu digo para você: Maria Madalena. Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Maria pegou 1 libra de nardo, diz a palavra de Deus, puro, e despejou sobre a cabeça de Jesus e enxugou com seus próprios cabelos. Lembra de Maria? Essa mulher era uma prostituta. Ela foi encontrada em adultério. João 8 fala sobre isso. E agora ela foi perdoada. E ao ser perdoada por um pecado, ela vem e dá a sua oferta, ungindo a Jesus Cristo, ungindo a Jesus. Sabe, o que é a oferta? A oferta é uma resposta minha a tudo aquilo que Deus tem feito por mim. Isso é oferta. Sabe, os 4 elementos do culto: palavra de Deus, oração, louvor e oferta. Irmãos, vamos bem na Bíblia, temos ido bem na oração, temos ido muito bem no louvor. Mas quando se trata de ofertas, nós precisamos melhorar como povo de Deus. E não falo para você, eu falo para mim, para todos nós. Nós podemos ofertar? Sim. Como que se oferta? Quando se passa salva, nós ofertamos. Podemos ofertar pelo 7Me. E para que são as ofertas? As ofertas da igreja são para a manutenção da igreja e para as missões fora da nossa região,
Para que é a oferta? É para a manutenção da igreja. Nós temos alguns desafios aqui na nossa igreja. E nós, como povo de Deus, precisamos voltar a ofertar. Proporcionalmente. Eu vou ofertar 3% do que fica para mim. Devolvemos o dízimo e ofertamos daquilo que fica para nós. Então, se ganhamos R$10, devolvemos o dízimo, fica R$90 para a gente. E R$90 para nós é mais do que R$100 quando devolvemos o dízimo. Aí ficou 90. Desses 90, faça um plano com Deus. Deus, eu vou dar 1% de oferta. Vou dar 2%, 3%, 5%, 10%. Faça a sua oferta, mas faça como uma resposta de gratidão a Deus, gratidão ao Senhor, gratidão por aquilo que Deus faz por você. Sabe, irmãos, devolver as ofertas, dar as ofertas melhor. Quando damos as ofertas, entregamos as ofertas, há mantimento na casa de Deus. Quando entregamos as ofertas, a missão cresce. E quando entregamos as ofertas, Deus nos torna mais humildes. Quando entregamos as ofertas, nós somos pessoas menos egoístas. O dízimo e a oferta não te tira do céu. O dízimo e a oferta não te tira do céu. Mas o dízimo e a oferta te prepara para o reino dos céus. Eu fui a um presídio na região metropolitana de Curitiba. E ao estar lá no presídio, com um grupo de pessoas estudando a Bíblia, junto com um ancião da igreja, de uma das igrejas que eu pastoreava, alguns já eram adventistas dos presos, da prisão central do estado do Paraná. E eles faziam bola de couro, costurando à mão as bolas. E essas bolas eram vendidas. E um pequeno percentual voltava para os presos que tinham essa profissão de fazer as bolas de couro. E eu estava saindo do estudo bíblico ali, e um deles veio e me entregou algumas moedas e algumas notas, pequenas notas. E eu falei, o que é isso? E ele falou assim, pastor, aqui está o meu dízimo, tanto. Tudo anotado num papel a lápis. E aqui estão as minhas ofertas. Leve na igreja, eu não posso ir. Leve na igreja. Aquilo marcou meu coração. Eu me lembrei automaticamente daquela mulher que Jesus estava observando e entregou 2 moedinhas. E ele falou assim, olha, ela deu tudo o que tinha. Ele, aquele prisioneiro, deu tudo o que tinha. Tudo o que tinha. E ele separou aquilo que era de Deus e mandou a oferta para a igreja em resposta àquilo que Deus fez por ele. Perdoou os seus pecados, morreu no lugar dele, trouxe salvação para ele, trouxe liberdade de verdade para ele. Amigos, vamos adorar a Deus com a Bíblia, com o louvor. Vamos adorar a Deus com as nossas orações. Mas não deixemos de adorar a Deus também com as nossas ofertas aqui na igreja. Que Deus te abençoe. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém?